Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Marinês Luz, para quem não me conhece, e se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se, assim você não perderá nenhum conteúdo assim que ele for compartilhado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre elaboração de perdas. Nós vamos falar sobre o luto e as suas fases. E a convidada para falar sobre esse assunto é a especialista em tanatologia, Gislaine Nunes, que é lá de Florianópolis, Santa Catarina. Eu agradeço que você aceitou o convite, é uma honra tê-la aqui conosco. Gislaine, como você é especialista em tanatologia, como é que no momento difícil, no momento em que a gente perde alguém querido, qual é a tua recomendação? Por onde a gente começa nessa fase tão difícil que muitos de nós passam, ou já passou, ou ainda vai passar? Como a gente deve agir? O que você diria sobre esse assunto para nós? Inicialmente, assim, eu vou falar um pouquinho do luto, né? O que é o luto em si, né? Se a gente for pensar, a gente trabalha como psicólogo diariamente com luto, mas não com o luto das pessoas em específico, né? Mas do luto das perdas que a gente vai tendo diariamente, né? Diariamente eu vou perdendo o meu trabalho, eu vou perdendo os amigos, eu vou ter sempre, diariamente eu tenho essas perdas, né? E é um luto também, não de pessoas que vão embora para sempre, mas que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Que a gente não vai vendo mais, relacionamentos. Então, isso é muito importante a gente fazer essa elaboração, né? E que as pessoas, às vezes, elas levam para outro caminho. Quando a gente pensa em elaboração do luto, a gente fala das fases do luto, né? Que tem 5 fases. E essas fases, ela dentro dela, a gente tem o choro, que é um item muito importante. E o que eu vejo quando os pacientes chegam no consultório eu não posso chorar, não faz bem para mim, as pessoas me falaram que não faz bem. Faz bem sim, o choro, ele é essencial no processo do luto. A parte inicial do luto começa com o choro, porque o choro, ele vai te vai fazer vai ter como você elaborar esse luto, né? Então com esse choro tu vai reafirmar a ausência do que tu perdeu, a ausência do teu trabalho, a ausência da tua saúde, a ausência de um relacionamento. Então o choro ele vai te reafirmar, né, essa ausência. E quando tu reafirma, tu reconhece que tu perdeu. E esse reconhecimento é saudável. Por que que ele é saudável? Para depois tu elaborar a nova forma de viver, te reorganizar para o novo, te reorganizar para novas relações, para novas propostas. Então, o choro, ele é importante, é essencial nesse processo do luto. Primeiro, a pessoa teve ali ou a perda até de um animal de estimação, a perda de um amigo, qualquer perda que seja significativa para ela. Então, o que você recomenda primeiro, chore essa dor, coloque essa dor para Isso. fora. E aí a gente entra nas 5 fases, é isso? Isso. Assim, e essas 5 fases, não necessariamente todas as pessoas vão entrar nessas 5 fases, tá? Tem gente que vai, porque a última fase é a aceitação, né? Então, tem a fase da negação, que é a parte que a pessoa nega, não, não é comigo, vai voltar como era antes, né? Tem essa fase da negação, depois tem a fase da barganha, que, meu Deus, se eu fizer uma dieta, entre aspas, né, alguma coisa assim, se eu fizer isso, eu vou voltar como era antes. Depois tem a parte depressiva, que daí eu fico triste, né? Tem a parte da raiva, que eu fico com raiva de tudo, depois eu fico depressiva. E depois dessa depressão, quando eu caio na depressão, eu vou para a aceitação, que é a última fase. Mas e é bem importante a gente falar isso, que não necessariamente todas as pessoas vão passar por essas 5 fases. Que ela teve, ela vai primeiro ter que passar por esse processo de luto e passar por essas 5 fases que você citou, né? A negação, a barganha, a raiva, a depressão e a aceitação. Porém, não quer dizer que ela vá passar por todas as fases.
Então, ela pode ter uma perda e da negação passar para aceitação, por exemplo. Mas qual seria a recomendação para a pessoa realmente encarar essa perda e realmente ela ficar curada quando ela sair? E existe um período que é considerado normal a pessoa ficar em luto? Então, assim, ó, é como tu falou, né? Ela pode viver essas fases todas, ela pode viver uma fase só, ela já pode ir direto para a aceitação, depende de cada pessoa, né? Do tipo de vida de cada um, da personalidade de cada um. E assim, ó, para te dizer que o saudável do tempo do luto é mais ou menos em torno de 1 ano e meio. Depois ele já passa a ser patológico. Então, assim, as pessoas podem vivenciar esse luto 1 ano e meio, que é normal. Passou de 1 ano e meio, ela já vai precisar de uma ajuda, porque ela já vai ser uma disfunção na vida dela, ela já vai paralisar várias ações na vida por causa do luto. Então, a gente tem que cuidar disso, assim. E, e esse é o momento, sabe? Quando a pessoa não elabora o luto, ela tem que procurar um profissional. Ou também, se a pessoa quer passar pela essa fase do luto um pouquinho mais rápido, também pode procurar um profissional, né? Para a gente fazer essa elaboração mais rápida, para ela se reorganizar e viver a vida, né? E voltar para o normal dela, né? Conseguir fazer as atividades que ela fazia antes. Como é essa fase da negação? A fase da negação é assim, ó, é como se a pessoa falasse assim, por exemplo, um adoecimento. Vou dar um exemplo do adoecimento. Ah, não, isso aí não é comigo. Isso aí está errado. Não é isso. Eu vou fazer novos exames, esse médico, ele não fez direito, sabe? Ela vai negando o tempo inteiro. Essa é a fase da negação, né? Não é comigo isso. Você diz até a respeito de um diagnóstico, por exemplo, na elaboração de luto de uma pessoa saudável para uma pessoa que de repente descobriu um diagnóstico, porque também tem esse tipo de luto, né? O luto do não corpo saudável por uma pessoa que de repente tem algum diagnóstico, né? Até eu lembrei de um exemplo de uma pessoa que de um dia para o outro perdeu a visão. E eu conheci esse caso num hospital em que a pessoa precisou fazer. Na época, eu não sabia que para ela aprender a andar sem enxergar, ela tinha que andar por dentro de uma piscina. É assim os exercícios, né? Ela tinha que andar dentro da água para aprender a ter equilíbrio, para aprender a ter direção, enfim. E todo o trabalho na parte emocional que foi feita é que ele tinha que primeiro fazer o luto, elaborar o luto de alguém que enxergava, porque ele dormiu enxergando e no outro dia ele acordou cego, que é raro, mas existe, né? E aí ele teve que elaborar todo esse luto, né? De alguém que enxergava e que a partir do outro dia já não enxergava mais. Então, o luto realmente ele está presente em várias situações, né? Até o luto de uma situação, a pessoa vive uma situação financeira, por exemplo, né? E de repente ela perde tudo de um dia para o outro, elaborar aquele luto de que a minha vida não é mais assim, essas perdas que eu tive, e a partir de agora como que eu vou fazer, né? Então, realmente a negação, a culpa do outro, e começa a culpar, não foi o médico que não atendeu direito, foi o médico que não fez um diagnóstico com antecedência, ou não está errado esse exame, a negação. Então, a primeira fase do luto, a negação. Então, a pessoa saindo dessa fase, você falou que ela vai para a barganha. E como seria essa fase da barganha? Como que a pessoa se comporta nessa fase da barganha? A barganha é mais ou menos assim. Se a pessoa é religiosa, né? Ela vai rezar para Deus, vai fazer uma promessa para Deus. Ai, Deus, se eu voltar como eu era antes, nunca mais eu vou. Vou dar um exemplo, né? Nunca mais eu vou beber, sabe? Então, assim, ai, eu vou fazer essa promessa para ti, que se eu voltar com a minha saúde como era antes, eu não bebo mais. Sabe? Então, a barganha é mais isso. É barganhar com Deus, eu fazer alguma coisa, uma troca. E como é a fase da raiva? E o que a pessoa precisa fazer, de repente, para sair dessa fase da raiva? A fase da raiva é quando eu caio em mim,
de que não adianta eu negar, não adianta eu barganhar com Deus, porque o diagnóstico é aquele. E eu não tenho como fugir disso. Aí vem a raiva, né? A raiva de mim, por quê, né? Por que comigo, aquela coisa toda. Aí eu fico com raiva. E é muito importante essa fase, porque a gente começa a botar para fora o que até agora estava lá dentro escondido, sabe? E a gente começa, às vezes, até com as pessoas que estão ao redor da gente, a gente é até meio grosseiro, sabe? Porque aquela raiva começa a sair. Mas é uma fase muito importante nesse processo. Bem interessante isso que você está dizendo, né? Porque a gente tem uma tendência a ouvir sempre que não pode sentir, né? Então, assim, não, mas você não pode estar com raiva, não, mas você não pode estar triste. Como se a gente não pudesse aceitar aquele sentimento que está ali totalmente brotando todos os dias, aquela coisa que emerge ali, que você não controla, sendo que tá com raiva, aceita a raiva, porque vai passar essa aceitação, né, Gislaine, do nosso sentimento, o que a gente está sentindo. E aí até a importância da gente tomar conhecimento. O que eu estou sentindo? É raiva, é tristeza? O que eu estou sentindo? Porque a partir do momento que a pessoa toma contato com essa realidade do que é, qual é o sentimento dela, fica mais fácil para ela elaborar também, né? É isso que tu está falando, é bem importante, assim, Marinês, porque o que eu vejo no consultório é muito assim, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir ódio, eu não posso sentir esses sentimentos, né, que eles acham que são ruins, né, e daí eu não posso sentir, porque foram educados, né, com essa visão de que não pode, a gente não pode sentir raiva de nada, a gente não pode sentir ódio de nada, e eu sempre digo para os meus pacientes, né, não, eu posso sentir sim, eu posso sentir raiva porque aconteceu a falta da saúde, eu posso sentir, posso morrer de raiva por isso, eu tenho que entender o porquê da minha raiva. Eu estou com raiva porque eu não tenho mais aquela saúde que eu tinha. E admitir isso, sabe? Agora, o cuidado Exatamente. que tem que ter com esses sentimentos, que eu falo sempre, não é o sentir a gente pode sentir qualquer coisa. A gente tem que cuidar, é o que a gente faz, são as nossas ações. O que eu faço quando eu estou sentindo raiva? Sabe, eu posso olhar para minha raiva, entender a minha raiva, né, e saber o porquê que está acontecendo isso comigo. Agora, o que eu não posso eu estou com raiva, eu vou ali, pego um martelo e bato num carro. É um exemplo. Então, os cuidados que a gente tem não são com os nossos sentimentos, são com as nossas ações. O sentimento a gente Verdade, bem colocado. né? É E isso dá verdade. quando os pacientes percebem que eles podem sentir sim, que, né, a gente sente, qualquer ser humano sente, a gente sente tudo, inveja, raiva, né, às vezes a gente briga com... E assim, eu sempre falo sobre esse negócio de sentimento, que, por exemplo, eu sou casada, né, às vezes eu brigo com meu marido e tal, eu fiquei com raiva dele, fiquei com muita raiva dele, mas não é porque eu senti raiva dele que eu deixei de amá-lo, sabe? Uma coisa não desfaz outra. Então, a gente pode sentir sim e se permitir. E quando a pessoa percebe que ela pode sentir, ela se libera a sentir, o que ela tem que cuidar são as ações. Nossa, isso assim dá um alívio tão grande na pessoa, sabe? É tão gostoso ver isso, assim, sabe? Verdade. Gislaine, te ouvindo assim, aí entra até aquela questão da terceirização, da pessoa não ficar culpando o outro, porque algumas vezes ela entra nesse sentimento da raiva e culpa o mundo, todo mundo é culpado e não se olha, até porque, como você falou, até uma questão cultural, né? A gente tem essa tendência a olhar para fora, não olhar para dentro. Então, diante dessa situação, o que eu posso mudar nas minhas ações, o que eu tenho controle nessa mudança e o que eu não tenho controle, porque assim, não dá para cobrar do outro, o que o outro vai fazer, o que o outro vai resolver, porque a situação que a gente está vivendo é nossa. Então, ok, a gente olhar os sentimentos, a gente trazer para a consciência o sentimento, né? O que é que eu estou sentindo, e a partir disso ver como eu vou resolver isso. Porque também não vai viver agora com raiva a vida inteira e culpar as pessoas a vida inteira pelo que aconteceu com ela, né? Ou culpar Deus, achar um bode expiatório para aquela situação, né? Então, qual Uhum. é o sentimento? Ok, eu estou com raiva, mas o que eu vou fazer com essa raiva? E aí que entra o teu trabalho, né?
que uma terapia ajuda e muito para a pessoa realmente se entender, porque sozinha, às vezes, ela não consegue. Como que eu vou controlar a minha raiva? Porque aí você vai saber o que indicar, o que ela pode fazer dentro das condições dela, para ela estar melhorando, né? Então, bem, bem colocado. E a depressão, a fase da depressão que você citou, como é a depressão nessa fase de luto? Então, a fase da depressão, ela também é muito importante nesse processo. Por quê? Porque tu ficou com raiva, né, anteriormente, vê aquilo tudo para fora e depois meio que tu cai na depressão porque tu vê que não tem jeito, que tu não vai voltar mais como era antes, né? Tu ficou com raiva, tudo, tu não tem mais como voltar. Aí tu cai numa depressão. E essa depressão, esse processo é bem interessante, porque quando tu já meio que aceitou que não vai voltar como antes. Tu não aceitou ainda que o teu adoecimento, né? Nesse caso que a gente está botando esse exemplo. Mas tu aceitou que não vai voltar mais. Aí tu cai nessa depressão, e daí dessa depressão, quando tu vê que não tem mais como tu mudar essa história, aí sim tu vai passar para outra fase. Mas geralmente passa na fase da depressão, porque é aquela fase que tu não vai voltar, tenho saudades, aquelas coisas que eu fazia antes, eu não faço mais, né? Dificuldade de já não está mais, não é nem mais aceitando, já está vendo, já está Até doendo, porque né? é bem doloroso, né? Independente do motivo do luto, é muito doloroso. A gente está falando aqui, parece que é uma coisa simples, mas só quem está passando sabe a dor que ela sente. E até porque é a questão até de energia, a pessoa fica sem energia, até porque às vezes fica até sem fome, não consegue se alimentar. Então, assim, está tudo dentro de um contexto, né? Muito mais amplo do que só isso que a gente está falando. Então, quais os recursos que ela pode buscar, né? E a depressão, ela tem muito a ver também com isso que você disse, né? Ela fica tanto no passado, lembrando, e o medo também, que é outro sentimento que vem do futuro, né? E agora, como é que vai ser? E aí, Gislaine, uma coisa que eu acho bem importante é a pessoa aterrissar no agora, né? Que eu acho que a única coisa que a gente consegue realmente começar a dar os novos passos é quando você olha assim, tá, aconteceu tudo isso, ok, eu não sou uma coitada, parar com a síndrome do coitadismo, porque a gente sente pena da gente, né, pelas perdas e agora, o que vai ser de mim, né, é difícil, mas o que eu vou fazer hoje? E é aquela história, né, hoje, como que eu vou fazer para eu levantar hoje? Achar o motivo todos os dias, né, a motivação, né, o motivo hoje, como que eu vou fazer hoje? Porque realmente dói, a pessoa se sente sem chão, dependendo porque perda é perda e só quem perde sente. Então, como que ela pode fazer, né? Todos os dias, o que eu tenho hoje de motivo para eu levantar? É a minha família, é o meu filho? Porque pessoas que perdem, Gislaine, né? Eu já vi casos que pessoas têm 3 filhos, perde um e não vive mais, e esquece que tem os outros 2 filhos ali, esquece que tem o marido, e vive naquele luto por anos. Eu mesma já atendi casos de pessoas que estavam há 3 anos no luto porque perdeu um filho, e o filho que estava vivo, que estava ali com ela, sofrendo porque a mãe não falava mais com ele, ela deixou tudo de lado, ou seja, parou num ponto, né? Estagnou num ponto ali, fixou, que a gente fala, né? Fixou naquele ponto e esquece que tem uma vida acontecendo. Então, é um ponto, é uma dor, mas como você disse, chora, sente raiva, fica ali sofrendo aquele tempo, mas aí olha para o agora, porque a depressão realmente, se a pessoa não cuidar e ficar muito no passado, só lembrando, e aí uma dica também é pensar então nas coisas boas, né? O que ela fez de bom, o que tinha de bom daquela fase que ela perdeu, e resgatar isso e fazer com que isso ajude ela a trilhar os novos passos, porque realmente é muito difícil. E em alguns casos não tem como sair sem a ajuda de um profissional, né, Gislaine? Porque você, como especialista, sabe muito bem que a pessoa precisa de uma ajuda externa. É muito difícil sair sozinha, né, de uma situação, dependendo do luto, né? Então, assim, ó, tem uma coisa bem importante que tu falou, Marinês, assim, que às vezes as pessoas elas paralisam. Por exemplo, muitas paralisam na depressão, e daí elas não conseguem sair.
dessa fase. Aí quando elas não conseguem sair de uma fase, aí ali já está mostrando que ela precisa de uma ajuda de um profissional, né? Depressiva, não sai mais, não consegue reorganizar a vida. Então, as pessoas ao redor, né, os familiares, as pessoas que estão por perto, elas têm que estarem atentas para isso, né? Que essa pessoa precisa, ela paralisou e ela precisa de um profissional. É bacana, ela tem a depressão, ela é importante nesse processo? É, mas o que a gente tem que cuidar é não paralisar nenhuma dessas fases, tá? Então, Aí depois... entra a importância da família estar atento, porque tem algumas pessoas que não percebem, e aí até uma sugestão que eu dou para as pessoas ficarem muito atentas, os amigos ficarem atentos, os familiares ficarem atentos, porque a pessoa que está ali sofrendo, nem sempre ela fala da dor dela. Então, tem que ver se ela mudou o comportamento. Eu acho que é um ponto bem importante, assim, para a gente estar tocando das pessoas, observar como está. Nossa, mas já passou um ano e ainda ela está assim, sempre sem energia, não está bem. Nossa, mas passou 2 anos e ainda ela está assim. Porque tem pessoas que não falam desse sentimento, ela só muda comportamento e permanece assim. E como precisa de ajuda. E muitas vezes a ajuda que ela precisa é de alguém pegar justamente no braço dela e levar ela, olha, vamos lá fazer terapia, vamos no psiquiatra que você precisa, de repente, de um medicamento, esse olhar, né, e ao cuidado, porque alguns familiares só falam que, nossa, mas você não vai sair disso, e acham até às vezes que é uma frescura, acham que a pessoa está se fazendo ali, e no fim ela está em sofrimento. Então, esse olhar, né, de partir esse olhar de fora, de prestar atenção, como é que a sua amiga está, e dar essa atençãozinha, né? Ligar para, poxa, a pessoa perdeu alguém ou perdeu a saúde, como é que essa pessoa está? E perguntar para ela como que eu posso te ajudar, né? Agora eu estou falando o inverso, de quem está convivendo com alguém que está em luto, porque as pessoas não sabem como ajudar alguém que está em luto, né, Gislaine? E de repente, lá, como eu posso te ajudar? E ficam lá dizendo, ai, Deus vai dar um jeito. As pessoas falam cada coisa que não ajuda, né? Então, se a pessoa está em luto, que tal só perguntar, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ou o que eu posso fazer para te ajudar? E a pessoa responde, olha, só que você está aqui quieto comigo já ajuda, porque não tem o que falar, é a dor da pessoa. E outro ponto, Gislaine, que você falou aí, e que eu observei muito com o tempo, é que assim, ó, às vezes aquela dor não vai, ela vai amenizar, mas ela vai estar ali. Então, como que você vai aprender a lidar com aquela dor? Porque, poxa, você perdeu alguém, você perdeu a tua saúde. Como você vai lidar com aquilo, né? Então, são pontos importantes, né, para estar refletindo, né? Marinês, assim, ó, quando a gente fala de familiar, né, que eu vi a tua ânsia de que ajuda, o familiar tem que ajudar, né, é interessante isso, assim, porque às vezes o papel do familiar, quando ele não consegue, é colocar um profissional para cuidar dessa pessoa, né, que está adoecida com depressão, porque às vezes eu vou te dizer assim que a maioria dos familiares eles não dão conta. Por quê? Por exemplo, se foi alguém que perdeu um ente querido, essa pessoa que está em depressão, ela vai falar desse ente querido e o outro familiar também vai sentir e dói no outro, e ele também não sabe lidar com isso, então ele não quer nem mexer nesse assunto, porque a hora que o outro, entre aspas, estiver esvaziando a sua dor, o familiar não dá conta porque está doendo nele, sabe? Por exemplo, um exemplo assim, vou mostrar foto e começa a falar, ai, que saudade que eu tinha disso. E o familiar vai ficar, não sabe como lidar com isso. Mas, Gislaine, exatamente, porque a gente também complica, porque a gente quer ser perfeito, percebe, né? A gente tem essa tendência de querer, agora qual é o correto? Agora, minha opinião, né? O correto, o que tem de vocês sentarem e chorarem juntos a perda daquela pessoa? Porque, sim, doeu, perdeu, mas ok, vamos lembrar, vamos olhar a foto, porque eu acho que isso também faz parte, né, dela elaborar esse luto. Mas ok, como você disse, um tempo faz, esgota, e aí, Gisele, vem bem a pessoa conseguir passar por essas fases, né? Porque se ela negar e achar que está tudo bem, que até em alguns casos a pessoa está com diagnóstico ali, está ali postando fotos e rindo, está lá no hospital todo
entubada e não sei o que, e tá mostrando que tá tudo bem. Peraí, tá tudo bem? Ok. Tá mostrando para todo mundo que tá bem? Ok. Mas será que ela precisa estar sempre bem? Nesse ponto, assim, o que é que tem de mostrar que não está tudo bem? Olha, estamos todos tristes, vamos chorar junto, vamos chorar. A gente não vê isso porque também é cultural, né? Não, vamos negar, não vamos falar desse assunto, não. Se a gente falar desse assunto, a mãe chora. Mas chorar também faz parte, como você falou, né? Esvaziar, tirar aquela dor. Assim como eu tenho ouvido muitas pessoas falar que estão chorando por qualquer coisa agora, né? Mas a gente é humano, como a gente não vai chorar? Como você falou, tá tudo certo chorar. E as pessoas estão falando que estão muito sensíveis agora, né? Mas como não ficar sensível no momento em que tantas pessoas estão com várias perdas? E não é só perdas de um ente querido, são várias perdas. A gente vê todos os dias as pessoas ou perdendo o emprego, como você falou, são várias perdas, ou perda da saúde, enfim. Então, como encarar isso? Não, se a gente não for dividir com as pessoas, e Gislaine, é bem interessante você estar falando isso, porque tem pessoas que correm, até porque elas correm porque elas não sabem como lidar com isso. E aí, se ela souber que está tudo certo, ela sentar e chorar junto, que isso também é mostrar amor, isso também é ser parceiro, já dá um alívio, porque não é feio chorar. Principalmente os homens, né? A gente escuta, não, mas homem não chora. Que até hoje a gente escuta isso, não, chora sim. Tá tudo certo, dividir, né? Dividir, buscar ajuda. E tem outra coisa também, Marinês, assim, além do familiar, dos amigos, né? É que para elaborar esse choro, essa história, às vezes a pessoa fica um tempo maior. E daí os amigos, as pessoas que estão ao redor, muitas vezes não têm paciência. Ai, de novo vai falar sobre a perda de não sei o quê, a perda da saúde. Ai, de novo vai falar, encontra na semana que vem de novo aquele assunto, é sempre o mesmo assunto. E a gente sabe, como psicóloga, que às vezes a gente fica meses escutando do paciente a mesma coisa. Porque a pessoa precisa elaborar, ela está com tanto sentimento guardado dentro dela que ela precisa de um tempo maior para isso. E muitas pessoas precisam desse tempo. E isso é interessante, assim, e os amigos, os familiares, muitas vezes eles não têm essa paciência, sabe? E não Mas, são... Gislaine, que interessante isso. Nossa, maravilhoso isso que você está falando, porque também a gente não foi treinado a ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente acha que a gente tem que resolver o problema do outro. Sendo que não, a gente pode só ouvir, porque é tão libertador poder falar, né? E quando a gente sente que está sendo ouvido, que o outro está ouvindo, e é só isso. Não sabe o que falar, só escuta. Mas a gente não está treinado e o quanto que liberta, porque se alguém realmente escutar o que a gente está falando, é tão libertador, porque assim, a partir do momento que você fala, você mesmo se escuta e você está esvaziando. Então, assim, ela falou, quantas vezes que a gente fala, né, e se liberta daquilo. Então, a importância, porque é bom ir num psicólogo, ok, mas os amigos, os familiares, eles têm uma importância enorme, porque a gente confia, então são as primeiras pessoas que estão ali por perto, né? E assim, Marinês, também, familiares, eles acham que, os amigos, eles acham que o final da conversa tem que ter uma orientação. Eu tenho que fazer um fechamento, que eu tenho que orientar para alguma coisa. E não, é como tu falou agora, às vezes eu não preciso falar nada. Vai fazer isso, faz aquilo, vai fazer academia, vai isso, vai sair, vai no shopping. Não, às vezes é só eu escutar, que já alivia a pessoa que está do meu lado, né? Exatamente, exatamente. Não custa nada, né? Não precisa ter dinheiro para isso. E é libertador para outra pessoa. E a pessoa que está ouvindo, se ela souber ouvir, só ouvir. Não pegar para ela o problema, só ouvir. É interessante, né? Quando o outro está falando, você tentar entender o que ela está querendo dizer, qual é a necessidade dela quando ela está falando, porque de repente ela está ali reclamando, mas a necessidade dela, o que está por trás do que ela está falando, é tipo assim: socorro, você pode me ajudar? E aí, de repente, a pessoa pode convidar ela, vamos dar uma caminhadinha. De repente, é tudo que ela quer, que alguém pegue ali, realmente pegue no braço, vamos juntos, vamos. E pronto, e pronto. É muito mais simples, né?
é entender a dor, assim, é o outro falar, o outro conseguir, entre aspas, esvaziar um pouquinho da dor dele, e assim, nem que for um abraço, só eu te entendo, eu sei a A dor que tu... presença. É, a presença do outro ali te acolhendo é muito importante. E tu, às vezes, não precisa falar nada, é só ali acolher, escutar e acolher, sabe? E isso, às vezes, os familiares, né? Porque isso, socialmente, culturalmente, não é normal, né? Acontecer isso. Tem muitas famílias que nem falam sobre sentimentos. Então, assim, às vezes é difícil, e daí tu tem que procurar, tu tem que buscar a ajuda de um profissional, porque a família não consegue lidar com isso, É né? difícil, né, Gislaine? Mas é um treino. Dá para a gente começar a treinar, né? A ouvir, a falar do sentimento, tanto quem está no luto e quem está acompanhando alguém em luto. Então, quem está acompanhando alguém em luto, escuta sem precisar ter aquela. Tem pessoas que se culpam, né? Porque, como você falou, a pessoa está ali falando, a outra já está pensando na resposta, ela não está nem preocupada em ouvir o que realmente a pessoa está dizendo. Porque ela acha que ela tem que salvar ali a pessoa e tem que ajudar. Não, porque se você não tem recurso interno para ajudar, se você também está sofrendo, só escuta e se juntem. Porque só a Isso. presença já é muito importante. Mas aí, em caso, se isso for durar muito tempo, aí sim, aí tem que levar. E assim, ó, geralmente quem está sofrendo não consegue enxergar. É um familiar, um amigo que tem que pegar essa pessoa e levar ela para fazer uma consulta, Um porque profissional. ela não tem condições. A própria pessoa não tem condições de buscar ajuda. Não tem. E o familiar, ele tem que estar bem atento a isso, né? Ó, já paralisou na depressão, ou alguma coisa que tu está vendo que ele não consegue ir adiante na vida. Ele paralisa, né? Começa a ter os encontros familiares, os encontros com os amigos, e a pessoa não vai mais, porque não dá mais conta de ir. Tento, por quê? Porque a pessoa não consegue continuar a vida dela como antes. Ela, por um bom tempo, né? Passou um ano e meio, já não consegue se juntar mais aos amigos, a família. Então, as pessoas que estão ao redor, elas têm que estar bem atentas, porque essa pessoa precisa de um profissional e que as pessoas que estão ao redor não estão dando conta daquilo. E não são obrigadas, né? Porque não estudaram para isso, né? Então, o profissional, ela vai precisar de um profissional. E a quinta fase é da aceitação. Como é essa fase da aceitação? Então, essa fase da aceitação é quando tu já passou por algumas, né? Ou às vezes, não necessariamente, ou foi direto, e é importante para te reorganizar, para te olhar, porque quando tu aceita, tu vai olhar para ti e vai pensar o que eu posso fazer por mim. Aí tu vai começar a te ajudar, porque tu te aceitou. Por exemplo, no caso como a gente está dando dos adoecimentos, né? A gente vai olhar, agora eu não posso fazer mais isso que eu fazia antes. Tá, mas de acordo, atualizando a minha imagem como eu estou hoje, o que eu dou conta de fazer? Aí eu não fico dando o que eu fazia com tanta dor, né? Eu olho para agora o que eu posso fazer? Eu posso fazer um pilates, eu posso fazer uma natação, eu posso sair com os amigos. Aí tu começa a enumerar as coisas todas que tu vai poder fazer depois que tu te atualizou, né? Que agora tu não tá mais como antes, tá? De uma outra forma. É mais ou menos, Marinês, como se fosse assim, ó, um vaso, tá? Um vaso bonitinho, tal, 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 tal. E de repente esse vaso ele cai no chão, quebra. Tu vai conseguir reconstruir o vaso como era antes? Não. A gente vai colar as pecinhas desse vaso e a gente não vai mais fazer o mesmo vaso, a gente vai fazer um vaso diferente. Mas ele pode ser um vaso ainda, só que vai ser um vaso diferente, não vai ser o mesmo. E é mais ou menos, a gente não vai ser que nem a gente era antes. A gente vai ser de uma outra forma e a gente vai continuar sendo um vaso, sabe? Ontem eu assisti um pedacinho da inauguração da Paralimpíadas e achei muito interessante o que eu vi ontem. Assim, tinha uma menina, uma cadeirante, que eles estavam falando, falaram para ela desde pequenininha, ela era pequena ainda, mas desde menor, que ela não tinha como voar. E ela ficou olhando as pessoas, começou a olhar, e ela ficou triste com essa ideia, né? E começou a olhar as pessoas ao redor dela. Aí passou
uma pessoa que não tinha uma perna, uma pessoa deficiente que não tinha uma perna com a muleta, e de repente ele pegou a muleta e esticou assim os braços como se a muleta fosse uma asa. E daí um outro também, uma outra pessoa deficiente também fez um outro gesto de que estava voando, né? Como se estivesse voando. E a menina percebeu que ela não ia voar como um avião, mas ela poderia voar do jeito dela, sabe? É igual esse vaso, eu não vou ser mais como antes, mas eu vou ser um vaso e eu posso fazer de acordo com as minhas possibilidades, sabe? Acho que ali foi uma lição tão bonita para as pessoas deficientes, assim, eu não tenho a perna que os outros têm, mas eu não posso fazer tais coisas, mas eu posso voar do meu jeito. Isso que é o bacana. Essa aceitação é quando eu me reorganizo na vida e daí eu começo a olhar para mim e o que eu posso fazer para me ajudar, sabe? Essa é a fase, assim, que daí eu me ajudo, né? Porque aquelas outras fases anteriores eu choro, né? Eu fico com raiva, eu não. Primeiro, eu queria agradecer, né, a Marinês, ao espaço que tu está me dando para falar sobre esse tema tão importante, né, ainda mais nessa pandemia que a gente está vivendo, e assim falar para as pessoas assim, vocês, quem ouviu as minhas falas, e ficar atento, né, se tem algumas pessoas ao seu redor que estão paralisadas numa fase, precisam de ajuda, que vocês orientem, porque às vezes a pessoa ela não dá conta, então assim faça uma orientação para um profissional, né? Da psicologia, da psiquiatria, seja lá qual for, mas busquem ajuda, não deixem a pessoa paralisar numa dessas fases, né?